como é que a gente vai fazer, então, isso, Rafael? Me conta aqui. Tá até errado aqui, coloque na mesa. Coloque na mesa. Como é que a gente vai, então, identificar esse público-alvo, tá? O primeiro passo é o conhecimento de negócio que vocês têm, tá? Eu sei que muita gente fica receosa de fazer pesquisa, de incomodar o cliente, mandando uma série de perguntas e tal. Tá tudo certo. Se você quiser, você não precisa mandar uma pesquisa no começo, você pode simplesmente entender o seu público-alvo com base no que você já tem, tá? Então, coloque na mesa aqui, né? Como eu botei aqui, coloque na mesa tudo que você sabe sobre o seu público, sobre o público que você busca atingir. Então, coloca, cara, anota mesmo. Idade, sexo, área de interesse que ele tem, área de segmento em que ele está inserido, tamanho da empresa dele, tipo de empresa dele, vai colocando essas coisas, tá? Vai, mas é importante identificar essas coisas. Se você tiver mais de um sócio, muitos sócios, senta todo mundo, cada um faz esse exercício, de repente, separadamente antes, e aí na hora da reunião vocês se juntam para ver quais são os pontos de interseção, tá? Então, e aí eu estou falando de maneira mais genérica porque não tem muito para onde correr aqui nessa parte de conhecimento de negócio. É realmente idade, região, sexo, tamanho de empresa, segmento da empresa. Tem mais alguma coisa, Mari, que você gosta, assim, além dessas áreas gerais, assim, de entendimento? Ou é isso mesmo? E eu acho que a gente... Você falou desse perfil mais sociodemográfico, né? Homem, mulher, se é mais homem, se é mulher, idade. E quando a gente está falando sobre empresa, eu acho que vale a pena ter as características da empresa também, né? Não só da pessoa, que é super importante. E também não deixar de fazer a característica da pessoa. Então, o passo a passo para mim seria identificar o perfil de empresa, qual é o segmento de mercado principal, quais, né? Tamanho da empresa, empresa é grande empresa de middle market, de qual região geográfica e tal. Então, fazer uma caracterização sociodemográfica da empresa também, ou do tipo de empresa. É indústria, é mercado de serviço, enfim. Então, colocar tudo isso na mesa. E no passo seguinte, tentar identificar o perfil que tenha características parecidas nesse recorte de perfil de empresa que o escritório fez. O que eu estou querendo dizer aqui? Já aconteceu mais de uma vez, quando a gente vai fazer esse exercício com os escritórios, que eles deem para a gente tem ou quer alcançar indústrias, empresas do ramo de serviços e de tecnologia, que são 3 mercados completamente diferentes. Mas quem é a pessoa que está dentro de cada um desse tipo de negócio e que toma as decisões? É o head de jurídico, é o gerente jurídico, o diretor jurídico. Então, beleza. Então, que tem mais ou menos a mesma característica, idade, gênero, né, homem ou mulher e tal. E aí a gente vai tentando, né, identificar se tem um perfil único ou se é mais de um também. Né? E esse primeiro passo é importante, sim, ter essa consciência de se a gente está falando, se tem como a gente traçar um perfil médio, digamos assim, do público-alvo, né? Esse padrão de empresa, não vou nem chamar tipo, esse padrão de empresa e esse padrão de pessoa, num entendimento mais amplo, para depois a gente aprofundar nos próximos passos. Ou não, ou se nesse exercício vocês vão perceber que, mas se é um escritório com atuação nacional, por exemplo, mas o nosso cliente do Centro-Oeste é bem específico. Não dá para eu colocar na mesma cesta, na mesma caracterização, o meu cliente de tecnologia e do segmento de serviços e tal aqui do Sudeste com a pessoa da área de indústria lá do Centro-Oeste, porque essa pessoa da indústria e tal, ele tem um perfil mais específico, não é o diretor jurídico, é o dono, enfim. E aí, essa conversa é super importante para poder ter
essa nitidez, né, de com quem que a gente está falando. Senão, fica aquele sentimento de, vou falar de reforma tributária. Mas eu preciso falar da reforma tributária. Esse único conteúdo aqui que eu vou falar de reforma tributária tem que ter o poder de ser relevante e entendido pelo dono da indústria do Centro-Oeste e pelo diretor jurídico de uma empresa da nova economia em São Paulo, sabe? Então, será que faz sentido isso? Ou será que é melhor a gente segmentar? Então, essa conversa, isso aqui precisa realmente ser uma conversa, tá, gente? Esse exercício que o Rafael sugeriu, eu acho maravilhoso, assim. Cada pessoa que vai estar participando, aí pode ser o seu comitê comercial junto com o seu comitê de marketing e a sua agência, ou podem ser os sócios principais, todo mundo fazer esse exercício individualmente e trazer isso para uma reunião de brainstorm mesmo. E sair dali com algum perfil, alguns perfis traçados e documentados. Essa informação não pode estar só na cabeça das pessoas. Até porque, se a gente está fazendo uma conversa com várias pessoas, se a gente só combina que a gente entendeu qual que é o nosso público e não documentar mesmo, de escrever. Então, é esse tipo de empresa, esse tipo de pessoa, tem que estar documentado em algum lugar. Porque senão, principalmente numa conversa de brainstorming, que a gente fala de muitas coisas, o Rafael pode entender uma coisa, eu posso entender outra coisa, outro sócio pode entender outra coisa, e sai todo mundo dali sabendo, achando que sabe qual que é o perfil de cliente do escritório, qual que é o público-alvo, e cada um acha uma coisa diferente. Então, no final dessa conversa, é muito importante que alguém faça essa documentação e fala, pessoal, então tá, então a gente vai combinar que esse perfil de empresa, essa região ou essas regiões, esse tipo de pessoa e tal, todo mundo de acordo? Ok. E aí temos um ponto de partida para a gente planejar tudo, não só marketing, tá? Esse é um exercício que pode ser usado por diversas outras áreas, assim, a área de tecnologia, a própria área de RH, para saber o tipo de pessoa que vai contratar, enfim, esse exercício de público é muito, muito valioso mesmo, muito rico. Perfeito, Mari. E então é importante a gente ter essas percepções quando você for fazer essa análise do seu conhecimento de negócio. Então, você tem essa percepção geral do seu cliente, ou seja, os dados mais amplos e também as questões comportamentais dele. Aqui eu acho que é o grande pulo do gato para você poder fazer uma ação efetiva e principalmente as ações de conteúdo. Então, entender quais redes sociais ele consome, quais ele prefere, quais são as dúvidas que ele tem em relação ao seu serviço ou em relação àquele segmento em que você atua, quais são as objeções, ou seja, por que ele deixa de contratar esse serviço ou por que ele ainda não deu mais um passo em direção a esse serviço, qual a razão por isso? Será que ele tem algum tipo de insegurança ou ele não sabe exatamente como aquele processo acontece? Então, identificar essas questões é fundamental, tá? Então, você vai poder fazer isso através do seu conhecimento de negócio. Uma outra possibilidade para você, antes de fazer uma pesquisa, é utilizar estudos. Então, se você também não... Você fez um exercício interno seu, e aí você entendeu. Aí só que você quer validar, falar, pô, será que isso que eu pensei está certo mesmo? Será que é isso mesmo? Vai dar uma olhada em pesquisas que tem por aí, estudos que tem por aí sobre o seu público, e aí você pode buscar estudos sobre a área de atuação que você tem. Então, qual é o último estudo que saiu sobre sobre o mercado de óleo e gás? Vai lá ver o que estão falando sobre o mercado de óleo e gás. Não, sobre o mercado agro. O que estão falando sobre o agro? Qual é o futuro? Quais são as tendências para esse ano? Vai olhar esse estudo e ver se ali no meio desse estudo tem informações sobre as pessoas, sobre as empresas. E aí você pode, talvez, fazer um cruzamento com as informações que você tem e também com esses estudos, tá? Eu não utilizaria somente os estudos como base para minha identificação de público, mas cruzaria isso com o meu entendimento, tá? Mari, tem algum comentário a fazer sobre isso ou podemos passar ao próximo passo? Tenho, que seria assim, eu acho que se a gente está fazendo um exercício no passo anterior, a gente fez um exercício de traçar o perfil da empresa, o perfil de negócio para quem o escritório quer se tornar cada vez mais relevante na sua prestação de serviço jurídico.
a gente também, aí faz sentido a gente olhar os estudos que impactam esse perfil de negócio, esse perfil de empresa, os estudos setoriais, como você trouxe. Agora, se naquele exercício anterior a gente também fez, né, deu um passo adiante e também traçou um perfil da pessoa, né, de quem é a pessoa que está dentro desses negócios, tomando as decisões por essas empresas que o escritório quer atender, vale a pena a gente buscar também informações sobre essas pessoas. E o mercado jurídico tem a vantagem de ter, pelo menos, assim, todo ano, a publicação, por exemplo, da análise da advocacia dos executivos jurídicos e financeiros, que tem, pelo menos, assim, o nome de cada uma dessas pessoas, é um grande catálogo dos executivos jurídicos e financeiros do Brasil, que dali poderia se fazer um exercício de fazer um recorte, o SS, pegar alguns exemplos de pessoas desse catálogo que representam aquele perfil que foi traçado na reunião, né, como perfil, e fazer assim um outro passo tão simples quanto ir nas redes sociais dessas pessoas, né, ver o que tipo de conteúdo que eles estão consumindo. O LinkedIn tem uma área dentro, se você entrar no perfil da pessoa, né? Se eu hoje entrar lá no LinkedIn, digitar o nome do Rafael, vai aparecer a carinha dele lá, eu clico ver perfil. Lá no final tem uma área chamada interesses. Você vê quais são as páginas que a pessoa segue, quais são os formadores de opinião, né? Quem são as pessoas, grandes nomes que a pessoa segue. Então, tudo isso vai dando insumo para a gente entender o perfil de não só profissional, mas o perfil de comportamento, que tipo de conteúdo essa pessoa consome, onde é que ela se informa e tal. Isso tudo é muito importante para essa formação do mapeamento dessa persona. Excelente, Mari. E o terceiro passo que eu recomendo, que a gente recomenda, é fazer uma pesquisa. Você mesmo fazer a sua pesquisa. E aí não precisa ser uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa super, se você quiser. Se você tiver dinheiro para investir, você pode sim contratar uma pesquisa, vale a pena. Tem empresas maravilhosas que fazem pesquisas robustas, e você pode contratar. Mas você pode fazer a pesquisa mais simples também, tão simples quanto um formulário no Google ou alguma plataforma que permita que você faça formulários. Eu acho que tem survey alguma coisa, enfim, tem plataformas gratuitas, pagas para fazer pesquisa. Tem o Typeform, o próprio formulário do Google. Isso, a gente usa muito do Google aqui, bastante, que é gratuito, enfim. E aí você pode fazer essas mesmas perguntas que a gente falou lá atrás, e que eu coloquei algumas aqui, para fazer essa pesquisa, tá? Tão simples quanto isso. Aí você fala, Rafael, mas eu vou incomodar todos os meus clientes com essa pesquisa. Você pode mandar um e-mail pedindo. Eu acho que o seu cliente dificilmente vai achar ruim que você esteja entendendo mais sobre ele. Eu acho pouco provável que ele fique chateado. Se você mandar todo mês, talvez ele fique chateado, mas essa não é a ideia. Mas se você de vez em quando, sei lá, de ano em ano, mandar uma pesquisa você está mostrando um interesse genuíno nele, sabe? Você está falando assim, cara, eu quero entender mais sobre você, eu quero entender mais sobre as coisas que fazem sentido para você. Eu tenho certeza que ele não vai se incomodar. Mas se mesmo assim você não quiser incomodar todos eles, incomodar entre aspas, né, no seu pensamento, se você não quiser mandar para todos eles, você pode selecionar um grupo de pessoas que você tenha mais afinidade, que você tenha mais intimidade, e aí manda para essas pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, manda para elas e fala, você vai me ajudar muito se responder essa pesquisa, porque eu estou em busca de melhorar as minhas ações de marketing, meu entendimento sobre o mercado e por aí vai. E aí você faz essas perguntas num formulário, geralmente não demora, a gente tem o nosso aqui, o nosso eu acho até bastante extenso, mas ele não para, sei lá, você não demora 10 minutos respondendo ele. Se você for muito específico, talvez 15, mas enfim, é pouco, sabe, para você pedir para a pessoa. Então, eu acho que não tem nenhum problema. Então, voltando aqui, a pesquisa pode ser super ampla, pode ser super restrita, você pode fazer por conta própria, e você pode mandar para a sua base toda, ou você pode mandar para um grupo específico de pessoas que você selecionar.
Ah, Rafael, mas eu nunca fiz isso. Eu acho que eu não tenho nem. Quer ver um exemplo legal? Eu não tenho cliente nessa área. Eu quero entrar nessa área, mas eu não tenho nenhum cliente nessa área. Eu não tenho nenhum cliente nesse segmento. Como é que eu faço? O que eu sugiro? Pega perfis de pessoas ou pessoas que você conheçam que têm um perfil dentro dessa área que você busca atuar, ou dentro desse mercado que você busca atuar. Sei lá, você quer entrar no mercado internacional. Sei lá, pega algumas pessoas que você conhece que trabalham lá fora ou nesse mercado internacional e manda para elas, mesmo que elas não sejam clientes suas, mas que essas pessoas tenham um perfil do seu potencial cliente. Também não adianta mandar para o seu amigo que não vai ser seu cliente. Manda para pessoas que têm um perfil de cliente, mas que não necessariamente são seus clientes. Ah, eu quero entrar no mercado de São Paulo, quero entrar no mercado do sul do Brasil. Pega umas pessoas que você conhece, que talvez fossem seus clientes, e manda essas perguntas para elas, tá? E aí você vai ter um feeling, e obviamente, conforme você vai entrando no mercado, conforme você vai encontrando outras portas, aí sim você vai deixando isso mais robusto. Como eu falei, é um trabalho sempre em construção, essa criação de audiência. Então, você não faz uma vez e para e aquilo dali está escrito em pedra. Não, faz um primeiro laboratório, pega essas respostas, faz a sua ação de marketing com base nelas e depois você vai melhorando à medida em que você vai avançando nesse mercado. Correto, Mário? Perfeito. E eu tenho duas contribuições sobre esse assunto. Primeiro é que esse exercício do encontrar pessoas que você eventualmente de um mercado que você não tenha ainda acesso, não tenha cliente, o LinkedIn é uma ótima fonte para fazer isso, tá, gente? Ótima fonte para fazer isso. Inclusive, vou trazer um spoiler aqui. Na próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro, estaremos no Fórum de Marketing Jurídico levando percepções e impressões de uma sondagem, não vou chamar de pesquisa, né, porque não teve, mas uma sondagem que eu estou fazendo no LinkedIn desse jeito, né, buscando pessoas de um determinado perfil para mostrar para os escritórios de advocacia que vão estar lá. Então, estou fazendo uma sondagem com responsáveis por diretores jurídicos de grandes empresas para levar conteúdo para o evento. Então, serve para isso também, mas também serve para você fazer essa conexão. E é isso que o Rafael está falando, né? Quando a gente fala pesquisa, a gente já pensa, né, numa coisa super estruturada, estratificações e relatórios. Às vezes é uma sondagem. Né? Qualquer informação que você tenha é melhor do que aquela que você não tem. Então, uma sondagem. Se você falar com 3 pessoas de um mercado onde você hoje não tem entrada alguma, você já tem mais informação do que você tinha ontem. Então, já é algum direcionamento que você pode dar. E, obviamente, tentando encontrar, né, os padrões que essas pessoas vão te trazer. E, Rafael, você estava falando sobre essa coisa do incomodar o cliente, né? A gente já passou por muitos momentos desse, não sei se eu vou fazer pesquisa, porque o meu cliente vai se incomodar de responder uma pesquisa e tal, e tal, e tal. Vou fazer um comentário polêmico. Eu acho curioso um mercado que 3, 4, 5, às vezes 6 vezes por ano passa contato de clientes para um instituto de pesquisa, perguntar ao cliente sobre o escritório, que é o movimento que se faz quando se faz inscrição em ranking, e fica melindrado de fazer uma pesquisa que vai querer saber mais sobre o cliente. Então, quer dizer, o seu cliente pode falar de você, escritório, mas quando você quer levantar informação sobre ele, mostrar que você está atento às necessidades, ao que é importante para ele, você acha que ele vai ficar melindrado em responder? Fica aí essa reflexão. Olha aí, pessoal, uma super. É um bom insight, ou seja, mais uma razão para você fazer uma pesquisa com o seu cliente. Ele já está acostumado a responder pesquisa, ele já está acostumado a falar sobre o business, né? Então ele vai só talvez canalizar um pouco essas respostas para uma questão mais específica que vai ser o seu negócio, o seu escritório, enfim. Na verdade, falar sobre ele. Então, até mais fácil, entendeu? Aí, tá uma super dica aí. Talvez seja mais fácil do que a gente pensa.